de por que que no verão a gente tem essas águas frias, geladas aí, pra galera puxar o Long John aí do armário lá, que tava sequinho, pendurado no dryer, e botar ele de volta pra água. Boa. Bom, essa aí já é um pouco mais a minha praia. Então vamos lá, então vamos lá. É bacana a gente conversar aqui, Sê, porque existem dois processos distintos que fazem a água gelar, né? Existe a água gelada do inverno, que é característica do inverno, e existe a água gelada do verão, né? De janeiro, dezembro, fevereiro. Então é bacana a gente distinguir que são dois processos completamente diferentes e são duas massas d'água também, massas d'água completamente diferentes também. Certo? Então, quando a gente pensa assim, para nós chegar no verão, né? Se nós pensar no inverno, a água gela, porque justamente tem umas correntes muito geladas ali da região das Malvinas, né? Lá ao sul, no Atlântico Sul, onde tem Argentina, Uruguai, uma corrente fria daquela região, chega mais próximo da nossa costa no inverno. Essa é a razão da nossa água estar gelada no inverno. Como é que é o nome Agora, daquele estreito lá embaixo, lá? o Estreito de Drake, né, que é Drake. aquela divisão entre a Patagônia e a Antártica. Que o cara consegue ter uma misturinha ali do Atlântico com o Pacífico. Exatamente. Tem uma corrente, Beleza. a corrente das Malvinas, é uma corrente que vem, ela sobe, né, o continente da América do Sul, e em paralelo está descendo uma corrente lá do nordeste do Brasil, né, costeando a margem do Brasil, está descendo uma corrente de águas mais quentes. Em determinado ponto, aqui na América mais no sul, do Atlântico Sul, né, e esse ponto é variável, essas correntes se unem, né, se chocam, se unem e vão em direção à África. No inverno, né, essa interseção acaba indo um pouco mais para o norte, chegando um pouco mais aqui para a nossa área. É o que traz, digamos assim, a água aqui para a nossa região no inverno. É até interessante que a água tem as características ali da desembocadura do Rio da Prata, é uma água muito gelada, e essa água domina a nossa costa. Então esse é o ponto do porquê a água fica gelada no inverno, que é um processo... É um distinto. Agora, o do verão já é algo um pouco mais complexo, que envolve vento, envolve topografia, envolve corrente, densidade, envolve uma série de coisas. É bem complexo, então. É complexo. Mas, assim, empiricamente, né, quem surfa sabe que a água vai gelar depois de 2 dias de vento nordeste. Né? É verdade. E depois ela Eu vai posso esquentar. dizer isso. E depois ela esquenta com um dia de sul, às vezes um dia só de vento sul já acaba esquentando. Né? Mas, basicamente, né, o que acontece com a água, o que acontece no verão é a chamada ressurgência. Esse é um processo oceanográfico onde a água da superfície, essa água quente que está correndo lá do nordeste do Brasil, né, que ela vem descendo pela costa do Brasil, em determinados pontos da costa brasileira, né, não são em todos os lugares, são em alguns pontos, acontece um fenômeno, né, que o vento nordeste tira a água da superfície e aí vem uma água gelada e aflora na superfície, a chamada ACAS, né, a água central do Atlântico Sul. E isso é interessante de ver, cara, que isso acontece em muito poucos locais do Brasil, né? Os mais conhecidos é em Arraial do Cabo e Farol de Santa Marta, os pontos de ressurgência. Ah, sério? Até se tiver alguém de fora dos estados aqui, de Paraná, outros estados, quiser escrever aí se a água também é gelada aí em outros locais, fica à vontade. Vai ser legal de conhecer outros pontos, mas basicamente de ressurgência. Então a gente tem o Cabo Frio lá, né, que eles sempre falam, né? Por isso tem esse Arraial nome. do Cabo, Arraial do Cabo, né? Até tive lá ano passado. E o Farol de Santa Marta, e tu comentou uma vez pra mim que tem algum lugar em Floripa também que tem isso. É menos pronunciado e não é muito, digamos assim, não é muito estudado isso. Assim, eventualmente, uns defendem que tem um ponto também aqui, outros já não confirmam tanto, mas as duas maiores aqui do Brasil, dá pra gente dizer se é Arraial do Cabo e Farol. Mas a influência da água daqui do Farol de Santa Marta chega também aqui em Floripa. É o que faz, às vezes, a água no sul da ilha, em Floripa, ser gelada e no norte da ilha ficar mais quente. Sim, geralmente quando o cara vai surfar nos ingleses, a água tá mais quentinha, e quando vai surfar aqui mais no sul, eu já surfei nos dois, surfei no sul com sleeve, e quando cheguei lá, fui surfar nos ingleses, que tinha virado de sul, a água lá já tava bem mais quente. Bacana. Então, é interessante, isso é um processo bem complexo, assim, que existe é legal da gente primeiro explicar, assim, que se tu pegar, vamos lá, digamos que tu vai para alto mar, né? Vamos lá em 1.000 metros de profundidade, 1.000 metros de coluna d'água.
Se Um você quilômetro. pensar, 1 Nossa. quilômetro pega da De superfície até o profundidade. fundo, 1 Nem quilômetro. dá pra acreditar que às vezes isso existe, mas eu sei que tem bem mais fundo que isso. Chega até 11, 12, né? E Mas, perto, assim, né? quando você pega aí 1 quilômetro, o oceano ele não é uma massa d'água única que se move de forma igual, né? Tem várias camadas. Existe uma massa d'água na superfície, existe mais ocupando 200, 300 metros. Numa direção, eventualmente tem outra camada numa outra direção. É até legal de ver. Às vezes tem uma corrente para um lado e outra para outro. Assim, são várias Sim. camadas d'água, certo? E uma das camadas de água é essa água gelada, que é a chamada ACAS, que ela fica ali, vamos lá, em termos gerais, talvez por volta dos 100 a 200 metros de profundidade. Sim. Certo? E essa é uma E explicação ali do tem porquê. uma água gelada, então. Ali embaixo de Exatamente. 100, baixou 100 metros, aí com aquela placa de... Quando você estiver indo pra lombada, vocês vão ver 100 metros. Nessa profundidade, o cara tem uma água bem gelada lá, com uma temperatura bem inferior à que está na superfície. É legal da gente falar que assim não é um uniforme para todo o oceano, para todo o Brasil. Assim, isso varia São alguns muito, pontos. né? Alguns pontos, né? Alguns pontos ela está mais na superfície, outra mais ao fundo. Mas o que acontece, do porquê que essa água gelada é só no verão, por exemplo, por que não acontece em setembro, ou em abril, ou em outubro, digamos assim? Justamente porque é nesse período do ano, dezembro, janeiro e fevereiro, que essa massa de água gelada que está ali pelos 100, 200 metros, por razões mais complexas, assim, elas chegam mais perto, elas chegam até os 50, 40 metros, digamos, abaixo da superfície. Então, justamente de dezembro a fevereiro, geralmente, elas estão mais perto da praia, digamos assim, elas estão mais rasas, né? Estão mais próximas da superfície. E essa é uma das razões do porquê que isso acontece no verão e não em outras localidades, né? Tem um fenômeno bem complexo aí que fala do porquê que isso chega só no verão. Mas, basicamente, essa troca de água, então. Essa água que está em cima, ela sai e aquela que está embaixo, ela sobe. Exatamente. E é isso aí. Aí, a grande força que desencadeia essa saída, essa retirada da água da superfície mais quente é justamente o vento paralelo à costa. E que nós pensando aqui na nossa área, aqui no Farol de Santa Marta, né, no vento nordeste, por exemplo, que é da onde vem o conhecimento empírico da galera, né? Dos 2 dias de Nordeste trazer água gelada. Né? O vento Nordeste soprando paralelo à costa, o efeito físico que vai ter é deslocar o movimento à esquerda, né? Então vai acabar jogando para dentro do oceano uma massa d'água. Então ele pega aquela lâmina d'água, ele pega essa massa, ele sopra bastante o nordestão e empurra aquela água. Aí ele vai empurrar, então, exatamente. Sobe. Exatamente. Ele não empurra para baixo, é legal de entender isso. Ele empurra para a esquerda, digamos, né? Ele não joga em direção, digamos, ao rincão. Ele joga em direção ao oceano aberto, né? Ele tira da costa, certo? E joga lá para dentro do oceano. Exatamente. Transporte de ECMA, aqui, ó. O Rafa tá colocando aqui embaixo. Isso aí, transporte de ECMA. É isso aí. É o nome técnico aí para quando rola essa água gelada. Exatamente. O ECMA descobriu isso. Foi o tal do ECMA que estudou esse fenômeno, né? De que quando tu tá tendo um fluxo, por exemplo, de vento numa superfície, vai ter um desvio à esquerda ou à direita, a depender do hemisfério. Né? No hemisfério sul vai ter um desvio à esquerda. Para dar uma ilustrada para a galera, então quer dizer que se tu estiver indo em direção a Porto Alegre, se estiver de Florianópolis indo para Porto Alegre, sentido vento, tu vai até economizar gasolina, porque o vento vai te empurrar, e o mar ele vai tocar para a tua esquerda, ou seja, para o alto mar. Então ele vai empurrar aquela água, tirar aquela água dali e uma água nova vai surgir. E essa água nova fria. Exatamente. Eu até estava vendo um estudo essa semana que foi muito bacana, do pessoal estudando no Farol. Aí eles ficaram vários dias estudando, aí estavam medindo o vento, né, com uma estação meteorológica e fazendo várias medições de perfil de temperatura. Pegando o perfil de temperatura ali na região dos 40 metros, da superfície ao fundo. E aí depois tu casa esses dados, né, os dados de vento aqui em cima e os dados de temperatura da água embaixo, tu faz um mapa disso, um gráfico, na verdade. E aí tu vê, é muito nítido, assim, com 24 horas de vento nordeste, já faz essa camada fria subir. E aí até no exemplo que eu estava vendo, o vento ele não soprou por mais de 2 dias, digamos. Aí no segundo dia já entrou o sul. Aí a água ela chegou até 2, 3 metros, a água gelada, né? Não chegou a aflorar na superfície. Que eu trago muito quando a gente está na água, sentado na prancha às vezes, e tá mais quentinho em cima, e tu mergulha lá embaixo em 2 metros, tá mais gelada, né? Eu já tive sensação de o pé
ficar encostando nessa água gelada e eu falando assim, cara, eu tô sentindo a água gelada na sola do pé. Bem interessante isso. Bem interessante. Exatamente. Quando não aflora assim, até a superfície, quando não toma completamente, quando não ocupa completamente o espaço, digamos assim, pode acontecer isso, ela ficar no meio termo ali, 2 metros de profundidade, 1,5, 3 e não surgir. Mas legal. Isso daí trocando em miúdos, 1 a 2 dias de vento nordeste no verão, vai gelar a água consideravelmente. E aí depois 1 dia de vento sul ali, pelo que a gente sente, né? 1 dia de vento sul, ele já acaba trazendo, né? Aí até foi bacana, alguém fez uma pergunta, né, no teu Instagram ali, sobre o porquê que a água com vento sul é limpa, né? Que o pessoal de mergulho gosta muito. Sim. Porque agora que é o que tá acontecendo. Pensando nessa lógica do Ekman ali, que o nosso colega trouxe a informação técnica ali, Rafinha. né? Rafinha é o oceanógrafo. Para quem não conhece, o Rafinha que fez o comentário ali, ele fez esse comentário com propriedade também. Estudamos juntos aí. Então, o porquê disso? Pensando nessa lógica, né, de que o vento sopra numa superfície, certo? Vai gerar uma corrente. E aí no hemisfério sul vai ter um desvio à esquerda. Então, quando o vento está nordeste, soprando paralelo à costa, vai tirar a água da costa e jogar para o oceano. Agora, quando o vento é sul, né? Agora, se for pensar no vento sul chegando na nossa costa, o desvio do movimento hidrodinâmico vai à esquerda, o que vai acontecer? Uma água limpa, clara, lá do oceano, vai acabar vindo para a costa. Sim. Empilha na costa. Empilha na costa, exatamente. Sim. E aí essa água oceânica, ela é mais limpa, né? Ela não tem, por exemplo, detritos, material particulado de suspensão, que os rios desaguam na parte costeira. Então, a água que já está mais limpa, né? Essa é uma das razões do porquê que vem essa água limpa, então, quando bate o vento sul. Porque ela vem do alto mar, então. Ela vem do alto mar. E realmente, quando ela bate de nordeste e tem a ressurgência, a gente percebe uma água mais turva, mais suja. E então isso dali é uma matéria orgânica, então seria um esterco do mar quase vindo ali, então para seria exatamente, o termo são nutrientes, né? Então essa é até uma importância. A gente pensa muito na água que a gente pega ali, é meio gelada, mas é uma água riquíssima em nutrientes que acaba fertilizando toda a superfície e aí é o que proporciona, digamos assim, pescado, vamos dizer assim, né? Proporciona toda a cadeia alimentar que resulta no peixe. A fauna se alimenta então disso. Exato, as, digamos, microalgas, o fitoplâncton, que é chamado, né, se alimenta desses nutrientes que surgem. E aí, daí vem o zooplâncton, come o fitoplâncton, e aí vem os peixes que se alimentam do zooplâncton, então tu forma uma região bem nutritiva. Faz a cadeia. Então, tem uma importância biológica gigantesca e tem vários pontos desse de ressurgência no mundo. Por exemplo, no Peru, que é um dos mais conhecidos, né? Chile também é o que cria uns hotspots de pesca muito forte, assim. Então, além dessa questão da água, tem uma questão... O Merlin lá, né? Eles pescam o Merlin, né? Aquele Pacífico lá. É o Merlin, aquele peixão grandão lá. Eu fui para Galápagos e lá em Galápagos tinha essa pesca. Sempre tinha lá essa possibilidade de tu ir pescar. E uma coisa bem interessante. Era $1.000 para fazer a pesca do Merlin. E eles soltam o peixe depois. Eles pegam, fazem a prática esportiva, até ali a pesca esportiva. Eles pescam e depois eles devolvem ao mar e eles garantem que tu vai pegar o peixe porque tem uma demanda muito grande desse bicho lá naquela região lá. O Pacífico realmente é bem interessante e legal que tu falou que a água do Pacífico ele trabalha ou um pouco acima ou um pouco abaixo, mas quanto que é um pouco acima e quanto que é um pouco abaixo? São muitos graus? Podia repetir, Seco? Para mim deu uma cortada. Deu uma travada? Você falou que a variação de temperatura do El Niño e do Laninha, ele é de positiva e negativa a variação. Mas quanto que é? Quantos graus para cima e quantos graus para baixo? Em média, assim. Então, isso é um estudo, assim, é a temperatura média comparada com outros anos, né? Por exemplo, no estágio atual, pelo que eu pude entender, está, por exemplo, 1 grau abaixo da média de os últimos anos, digamos assim. Sim, e aí 1 grau, então, se estava 26, então está 25. Ele oscila 1 grau, faz muita diferença em todo o ciclo, todo esse circuito que faz nuvem, faz mar, faz toda essa movimentação. 1 grau, então, movimenta diferentemente esse circuito.
Na verdade, a temperatura dos oceanos, ela tem o efeito dela sobre a atmosfera é uma coisa gigantesca, assim, por exemplo, partindo para um outro tópico aqui, pegar esse teu gancho, por exemplo, essa é uma das razões, às vezes, do porquê que ciclones aí que geram ondas, às vezes eles são meio incertos, né? Ou são intensificados, ou baixam um pouco. O ciclone começa a se formar, e aí, dependendo da temperatura da superfície do oceano, se está uma água mais quente, ele dá um gás a mais para essa formação do ciclone e dá uma bombada a mais, sabe? Sim. Ou se a água está mais gelada, às vezes ele não, sabe? Então, a temperatura ela tem uma influência gigantesca na atmosfera e é o que faz aí, às vezes, intensificar esses fenômenos de geração de onda, né? Tempestade também, então. Exatamente, E é isso aí, a temperatura tem um efeito 1 grau a mais ou a menos, já tem um efeito grande quando tu pensa em atmosfera. Sim, a gente percebeu. Até lembro que na época que teve o Catarina, eu lembro que a temperatura da água, do mar, ela estava mais alta que o comum aqui. Tava todo mundo naquele oba-oba de outono e águas muito boas, muito quentes. E essa é a lembrança que eu tenho, né? Daí eu tava em Florianópolis no dia do Catarina e não senti nada, cara. Ali em Florianópolis realmente foi bem, bem brando, assim, o efeito daquele furacão. Mas aqui na região sul, pessoal, eu tinha alguns familiares ali na região de Gaivota, Torres, eles falaram que foi bem intenso e realmente são fenômenos que são, então, impactados com, às vezes, 1, 2 graus de diferença no oceano, tem um impacto tão grande. Ali o Cassiano está botando que na Flórida ali são fortes pela água quente, então deve ter algum sentido com isso. O Golfo lá do México deve colaborar para isso, talvez, lá, né? É isso aí. A água quente intensifica esses fenômenos atmosféricos. Dá potência para ela. Dá potência. O Washington aqui... Teve uma outra pergunta depois ali do 02 Vinícius, 021 Vinícius, ele comentou sobre... Tá, agradecer ali, ele falou que vai compartilhar aí o nosso conteúdo para lá. E o Washington aqui, ele tá perguntando por que a lua cheia às vezes influencia nas ondas. É até legal tu falar sobre a diferença de maré astronômica, a maré aferida que tem lá e a maré de clima, né? Que ele tem essas comparações. Eu acho que seria legal explicar um pouco isso para a galera. Bom, a maré cheia, né? A gente, vamos lá, pensando num ciclo aí de... não chega a dar um mês, né? São 29 dias, tem um período menor. A gente passa aí por 4 estágios de lua, né? Lua cheia, minguante, nova, crescente, por aí vai. E aí... como é que eu vou explicar? Cada fase da Lua é resultado de uma combinação dos astros, né? Terra, Sol, Lua, né? Esses 3 astros alinhados, a depender de como eles estão alinhados, né? Se é Lua, Terra, Sol, ou se é Lua, Terra, Sol, a depender de como isso está alinhado, tu vai proporcionar uma maior amplitude de maré, né? Pensando que existe a maré cheia e a maré baixa, né? No mesmo dia. Então, vamos lá. Nas marés nova e cheia, tu tens uma maior amplitude de maré. Sim, eu percebo ele bem cheia e bem seca, então. E bem seca, exatamente. Então, tu tens maiores amplitudes, né? Porque tu soma forças gravitacionais da Lua e do Sol sobre a Terra, certo? Sim. Basicamente, então, percebe uma variação o bem efeito... boa, tá? É aquele dia que vai dar para quase entrar andando pelo mar ali, tu vai sentindo que a maré tá bem seca. A gente que surfa bastante em praia aberta aqui, a gente percebe que quando tem essa oscilação bem grande, a gente consegue caminhar quase até no pico para poder surfar. Então, esse momento aí que é interessante. É legal isso, essa variação. Até para quem fez esse questionamento... Tô olhando aquilo. Para quem fez o questionamento, nós fizemos uma live aí, acho que foi dia 23 de dezembro. Se procurar no meu Instagram, tem uma live com um especialista também no assunto, com o Douglas. É verdade. E eu vi. Ali a gente esgotou vários assuntos assim sobre marés, porque realmente também é bem complexo. A maré, ela vai, por exemplo, como ele perguntou, né, o efeito da maré cheia. A maré muito cheia, aqui no sul, Santa Catarina, às vezes não tem tanto impacto, embora tenha, né, como, por exemplo, no Rio ou para cima, que a depender, que as marés a amplitudes são maiores, né, e aí a depender da maré, às vezes é a diferença de tu ter onda ou de tu não ter onda, digamos, né? Sim. Então, aqui para nós o efeito é menor, mas a gente sente ainda, né? Eu tenho uma dúvida. Quanto mais próximo do Equador, mais variação, porque eu vejo que o meu irmão foi para Costa Rica e lá ele chegava lá em momentos, secava muito, via todas as pedras e não tinha onda. E, de repente, a maré mudava muito, subia 2, 3 metros. Aqui a gente não vê muito isso, mas lá tinha muito.
tem alguma influência, tu sabe? Tu tem algum conhecimento para passar sobre esse assunto? Olha, eu não me recordo de ver relação com estar próximo do Equador. O fenômeno de marés, assim, por exemplo, se tu vê, é chamado ponto efidrômico, né? Os pontos onde partem as ondas de maré, digamos assim. E eles são espalhados por todo o mundo em locais, assim, talvez até aleatórios, eu diria. Assim, eu não tenho conhecimento para dizer se tem algum padrão. Então não tem relação então não com tem uma relação muito clara. Não tem relação com Exatamente, o Equador e tal. Então, beleza. Eu, pelo menos, não recordo de ter uma relação com o trópicos. Tem uma relação muito grande com a distância que tu estás do ponto efidrômico. Por exemplo, o nosso ponto efidrômico de maré, ele fica ali na região Uruguai, Argentina, fica mais ao sul do Atlântico Sul. Dali que parte, digamos assim, a onda de maré, o mar se contrai e se expande. E aí, quanto mais distante desse ponto, maior a variação de maré. Maior. Quanto mais distante, maior. Exatamente. Mas aí existem efeitos locais também de topografia, plataforma continental, embainhamento. Então, tu mistura muita coisa, assim, a distância do ponto, a topografia local, tem vários fenômenos assim que fazem essa variação de maré ser maior ou menor. Por exemplo, no Maranhão, eu já trabalhei bastante nesse Brasilzão afora aí, Maranhão, pelo litoral. Pará, Bahia, todos os estados que vocês imaginam, assim, já instalei equipamentos para medir ondas e correntes. E aí o mais curioso por exemplo, tu vê ali Maranhão, né, São Luís do Maranhão, o Baía de São Marcos também, onde tu tem variações ali de 6 metros, né? Tipo, eu ficava no hotel quando a maré cheia, tu tinha água batendo assim na porta do hotel. E quando a maré ficava seca, estava distante, talvez 200 metros, 100 a 200 metros de distância. É um negócio nítido, absurdo. então. É muito nítido. E aí, nesses pontos, a maré define se vai ter onda ou não, né? Dependendo da maré, simplesmente está flat. Tá na bancada, né? A onda tem que subir na bancada, né? Então, realmente, a gente percebe... Eu tenho, depois que... Para quem quiser acompanhar, depois a gente pode colocar aqui o link... Mas é só colocar Litoral Online, né? Você passou lá naquela live, a live que o Diego tá falando. Tá no teu IGTV? Tá aí no IGTV, exatamente. Então, para quem quiser acompanhar lá no IGTV, tem essa live dele falando sobre as marés. E ali eu perguntei para eles onde é que seria legal acompanhar a maré aqui da nossa região. E por coincidência, aqui na nossa plataforma norte, aqui no Balneário Rincão, tem um aparelho aferindo ali a altura real da maré. E eles fazem um gráfico azul, onde mostra a maré astronômica, onde ele falou ali que influencia Lua e Sol, né, e Terra. E tem a maré aferida. E pelo que eu conversei até com um outro colega que também gosta desse assunto, ele comentou que os ventos, quando eles sopram muito do mar para a terra, um terral, ele acaba ajudando a secar mais a maré. E quando ele sopra o contrário, ele vira um maral, ele tende também a ajudar um pouco a maré a subir mais. Porque eu percebi nos gráficos, Diego, nos últimos que eu olhei, que a linha vermelha, ela sempre estava ou acima da azul ou abaixo. Ou seja, a oscilação dava para ver que era a mesma. Só que ele estava sempre ou mais acima do planejado ali, do astronômico, né? Ou abaixo. Então, eu fiquei curioso para ver isso, porque nos últimos dias que a gente está surfando aí, até ontem, para quem viu o vídeo do Miguel Pupo pegando onda ali na Guarda, pô, parecia Namíbia, né? Era uma onda muito seca. Geralmente tem isso ali por causa do rio que desemboca, né? E a gente percebe que joga bastante areia. Mas eu percebi que a maré estava extremamente seca ali. Uma onda muito perfeita e um canudo muito massa, que me chamou bastante atenção, assim, naquele momento. Legal. Esse teu poder de observação é massa. Assim, quando eu converso contigo, assim, bastante coisa tu observa e, pô, é muito real, ligado com o que a gente estuda, assim, às vezes, né? E, legal. Por exemplo, esse ponto que tu tocou, por exemplo, quando eu falei ali da Lua, do Sol, essa é a influência astronômica, né? A maré que tu vê na praia hoje, ela é a soma da maré astronômica com a maré meteorológica. Então, a maré astronômica é posicionamento de astros, Terra, Sol, Lua, tu prevê com exatidão. Tu pode projetar a maré cheia para daqui a 100 anos. Ou tanto que os relógios têm, né? Os relógios exatamente, tem a tábua de maré. Então, né? Exatamente. Só que aí entra a maré meteorológica, que é o que impacta, né? Por exemplo, duas coisas que impactam a maré meteorológica é a pressão atmosférica e ventos, né? Baixa pressão, tu vai acabar, né? A baixa pressão, tu vai fazer o mar se expandir um pouco mais, né? Ele vai aumentar o nível. E alta pressão, dá para imaginar que vai comprimir e ele vai, né?
vai baixar um pouco o nível. Uhum. Exatamente. Isso na coluna de ar daí, né? Na pressão de coluna de ar, né? Que a gente não enxerga, mas que está ali agindo, né? Exatamente, a coluna de ar. E aí, por exemplo, aí se tem um vento, por exemplo, os grandes problemas de inundação costeira, né? Essas ressacas que invadem, derrubam casa, que a gente vê, sim, na grande maioria das vezes, né, ela está muito associada com alto evento de ondas, né? Com ondas altas, e aí com uma baixa pressão, né, que geralmente tem um ciclone associado, uma baixa pressão, e vento, por exemplo, sul, Maral, né, que sim, acaba empilhando. Então, tu tens a onda jogando areia, jogando água para a costa, e aí tu tens a baixa pressão dando mais uma expandida, e tu tens o vento empurrando mais. Então, tu soma muita coisa. Disso, a soma disso gera aquelas ondas que chegaram e entraram ali no Balneário Rincão, passaram as dunas e entraram, e aí na região de Floripa, naquela região de Garopaba, a gente, até na Guarda ali, a gente percebeu que aquele cantinho que o pessoal botava umas tendas ali para comercializar algumas coisas, quando deu esse evento aí de essa soma de todos esses números de gráficos aí, realmente gerou um dano bem grande. Um pouco, eu acredito que seja previsível, né? Até ontem a gente tava no Farol ali, depois a gente vai postar um videozinho aí de como é que estavam as ondas lá, estavam bem legais. E a gente já começou a avisar o pessoal das casas lá que estava vindo esse ciclone aí, que está subindo, né? Ele começou a formar lá embaixo, lá no Rio Grande do Sul, no extremo lá do Rio Grande do Sul, a gente percebeu esse movimento já. E a gente avisou para eles que eles colocaram barris de plástico para a galera jogar o lixo, né? Para não ficar jogando lixo em qualquer canto lá na praia. E eles colocaram esses barris na orla, assim, para poder conscientizar a galera a colocar o lixo ali. E a gente fez a nossa parte, né? A gente foi lá avisar eles. A gente assim, cara, tá vindo ressaca, então agora é hora de ir lá pegar o barril, segurar ele um pouquinho aí em casa, deixar passar esse momento aí desse ciclone que vai vir. Tá, no meu gráfico, né? Eu costumo chamar de meu porque eu olho muito o wind e é ele que eu tento criar padrões, né? Até para poder entender outros lugares quando eu vou viajar. Tá mostrando ali 3.3 com períodos de 12 segundos. Então a gente sabe que quando rola esse tipo de tamanho com esse tipo de período, ele no gráfico que eu analiso ali no Indy, ele tem condições de quebrar uma silveira bem significativa, um cardozão significativo. Então é interessante poder usar isso daí também para colaborar com a galera. Não, ótima ação, Seco. E até é legal de pensar o seguinte, no verão, né, agora a gente está sem essas tempestades, assim, sem essas ondas de maior período. O que tem acontecido, né, o que acontece nesses casos é que grande parte da areia que fica ali em forma de bancos submersos, elas vêm para a praia, né, e formam uma praia mais larga. Aí quando chega, por exemplo, uma ressaca, a primeira ação que uma ressaca faz, a onda vai lá na beira da praia, comer areia, né, fazer a erosão, pegar a areia, trazê-la para trás, formar bancos para quebrar a onda, daí minimiza o efeito da onda e começa a depositar de novo. Então, toda essa areia que foi, toda essa todas essas chuvas, ela vai ser resgatada agora. O que eu imagino, assim, por exemplo, legal. Tão bom. Tava ótimo. Aqui também tava muito bom. Tão bom, cara. Mas é bom para dar uma movimentada nos bancos aí, dar uma realinhada, para começar a se preparar para o nosso outono, né? O próximo pro outono, que é a nossa temporada, né? Que é a nossa temporada havaiana aqui, né? Então é bom dar uma mexida na areia, dar uma redistribuir, formar uns bancos, exatamente. Formar novas ondas. Exatamente. E até o Ronaldo aqui, o Ronaldo é lá da terra do Nakajima, da galera lá de São Paulo. Ele é lá de PG, da Praia Grande, e ele tá perguntando se vai ter onda de qualidade. O Ronaldo, o Diego aqui, ele fez uma explicação bem legal no Insta dele sobre a diferença entre swell e vagas. É uma informação bem rica, é uma informação legal para a gente conseguir estudar. Ali, para quem acompanha os gráficos do Surf Guru, vai conseguir ver lá que tem, no gráfico, tem a somatória, o total, e depois tem lá vagas, swell 1, swell 2. Então, o Diego, ele explica com bastante clareza, até tem a última postagem dele foi hoje, né, que tu explicou ali certinho as diferenças entre swell e vagas, e é um conteúdo bem legal. Então, faça uma explicação breve aí para o Ronaldo por como é que se formam ondas de qualidade para chegar lá na Praia Grande, lá em São Paulo, com esse nosso ciclone rodando aqui embaixo.
Acho que essa é um assunto bem bacana, né? Que a geração de ondas é um assunto bem bacana. Tudo começa com vento, né? E aí é interessante a gente pensar nessa. Eu distingui ali vaga de swell, basicamente como assim, vaga sendo aquelas ondas que ainda estão dentro do centro de geração. Então, tu tens um grande centro soprando vento, gerando onda. E aí, tu imagina um ambiente de geração de onda, é um ambiente bem caótico, assim, tu não tem um vento numa única direção. Tu tens vento daqui, rajadas. No ciclone, né? No meio do ciclone. Então, tu estás formando ondas de várias direções, com vários períodos, elas ainda estão em transformação, né? Uhum. Então, se esse centro de geração está próximo da costa, então te resulta no mar de vagas. Basicamente, tu vai ter um mar, às vezes, assim, a característica mais clara que a gente pode notar são vários picos curtos de onda, né? Aquilo seria onda picada, onda picada. Ondas mais picadas, né? Não é uma onda longa, não são poucos picos e longas ondas, são mais ondas picadas. E vagas, geralmente, elas estão aí com baixo período, justamente porque elas estão sendo formadas mais próximas da costa, a pista para te soprar o vento não é tão grande quanto nos locais de ciclone. Então, as vagas, elas são basicamente ondas que estão dentro do seu centro de geração. Isso não quer dizer... São curtas, né? Elas são aquelas ondas de 1 a 2 manobras. Isso não quer dizer que sejam ondas ruins, né? Tu tens aí, sim. Por exemplo, agora aqui em Floripa, eu moro aqui no Rio Tavares, né? Então nós estávamos pegando aqui essa listada, uma ondulaçãozinha de leste, pequena, meio metro por aí, com um período aí de 8 segundos, uma vaga, mas com uma formação espetacular, sensacional. Não quer dizer que tu não vai pegar onda boa, com certeza vai. A bancada, então, a bancada legal, tá muito né? boa, exatamente. Juntou essas duas coisas que, quando se coincidem, a gente tem o rincão aqui, a gente surfa em praia aberta, igual aí na Praia Grande, o Ronaldo. E a gente percebe que um tipo de gráfico legal pra gente aqui é ondas de 0,9 com períodos de 7 a 8 segundos. Eu já peguei dias épicos, assim, com essa condição, que se configurariam vagas, né, por causa da questão do período, e a gente pegar altas ondas. E já teve momentos de a gente ter 12 segundos de período, com 1,5 metro de onda, e ficar assim, não quebra nem lá atrás com qualidade, nem na beira com qualidade. Então, eu venho estudando e analisando esse tipo de gráfico e direção, e por isso que eu uso o Indy ali. Por que eu uso o Indy, né? Porque se eu for para qualquer canto do mundo, cara, ele tem no globo inteiro, sabe? Ele é uma soma de algoritmos de todo o globo. Então, eu adoro, até vi o Tom Curren, a lenda aí do surf, postando no Instagram dele, no feed dele, uma imagem do Indy ali, dizendo assim, ó, essa semana vai ter altas ondas. Então, massa. Fiquei feliz com isso. Senhor Indy, cara. Porra, massa. Não, os teus boletins ali, as tuas previsões, elas estão, interessantíssimas, cara. Muito legal mesmo, altas iniciativas. Usando o Indy de uma forma bem didática de ver, né? Eu coloco as setas ali, até porque a gente sabe que algumas pessoas estão sendo inseridas no surf, né? O surf, se foi assim com a gente, né, Diego? Eu acredito que pode ser com muitas pessoas. Ele te leva a ter alguns hábitos legais, como o cara quer acordar cedo porque quer, sabe? O cara quer praticar um esporte porque quer, porque gosta, sabe? Quer buscar esse tipo de qualidade de vida, estilo de vida, que realmente é algo que eu percebo que foi muito bom, assim, para minha vida, sabe? Assim, mudou bastante a minha vida a questão de eu ter uma prática, um esporte que me chamasse lá para fazer essas decisões, que a gente sabe que o teu futuro ele é mudado com decisões no presente, né? Então, e algumas coisas a gente não entende por quê. E eu sei que o surf ele é uma das coisas que me ajudou bastante até nas questões dos negócios, a gente entender que sentar lá e enfrentar aquele desafio de chegar, varar a arrebentação, sentar lá dentro, esperar o momento certo. E não quer dizer que tu deixou de pegar uma onda boa, que não vai vir outra onda. Então, isso são coisas que eu tenho prestado um pouco de atenção e feito relações, sabe? Como que o esporte, como que o surf, ele pode mudar a tua percepção com o mundo aí fora, sabe? Então, eu tento usar hoje os gráficos para mim conseguir me planejar, que é uma das propostas do mestre das previsões, esse cara que está aqui embaixo, ele está se dedicando para fazer isso. Então, para quem não tem muito, ainda não adquiriu muito conhecimento, ou quer adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a leitura de gráfico,
acompanhar as ondas, se programar, porque a gente sabe que a gente tem que gerar aí a gente tem que trabalhar, né? E a vida não é só surf, seria muito bom se fosse, mas eu já experimentei isso, cara. E assim, ó, tornar o teu hobby um profissionalismo, profissionalizar ele também é um desafio. Ter ele como hobby, talvez para algumas pessoas faça mais sentido. Então, o cara se planeja e tira aquele dia de semana que vai ter altas ondas e depois paga no horário alternativo. Como as profissões estão se tornando flexíveis, eu acho que faz muito sentido acompanhar as previsões, analisar elas, porque elas estão... eu acredito que, na minha opinião, até 3 dias elas estão bem precisas. Mais para do que 3 dias, eu já fico sambando, tem hora que eu fico com vergonha, porque eu dei a previsão do 3º dia, eu faço de quinta até domingo, chega lá no domingo, a previsão dá aquela mudadinha, ou ela antecipa, ou ela atrasa, e eu fico lá remando e pensando assim, ó, eu falei errado. Mas na real, a gente sabe que previsão não é a certidão, né? Eu brinco com a galera que previsão não é certidão, então por isso que a gente tem tendências, e a gente consegue ficar sempre de olho aí para acompanhar o melhor dia e se programar tanto para o dia de semana como para o final de semana. Oh, massa, sabe as palavras, cara. Oh. Valeu. Parabéns. Valeu. Eu sou... Troféu aqui, ó. Não, show de bola, cara. Massa mesmo. Cara, tem um ponto que eu levo muito também, essa questão do planejamento, porque a gente, como surfista, a gente passa por diversos estágios assim, de maturidade, né? Tem aquele estágio que a gente só quer fazer isso, não quer fazer mais nada da vida, esquece de tudo, né? Esquece, sei lá, família, mulher, trabalho, sei lá, esquece de tudo e só pensa numa coisa. E aí depois chega uma hora que tu amadurece, tu vê que tem outras coisas, né, também envolvidas. E aí me fez muito sentido para mim essa capacidade de se planejar melhor, cara. Que é a capacidade de tu poder conduzir a tua vida, por exemplo, tu fazer os teus planos, né? Eu vi que quinta-feira vai dar um dia ótimo, então... eu vou trabalhar, vou dar um gás aqui para quinta tirar uma folga de manhã. Isso aí. Ou até por outro lado, né, cara? Eventualmente, quem trabalha de segunda a sexta e não pode surfar, não mora perto da praia como a gente, vamos lá, trabalha de segunda a sexta, chega sábado, só pensa em pegar onda. Mas pela previsão, eventualmente tu vê que aquele sábado não vai ter onda. Ou vai estar... Sim, mais ou menos. Uhum. E aí, o que tu faz, cara? Tu tira o teu tempo, tu sabe que não vai ter aquilo tudo, tu tira o teu tempo para ter um momento presente com a tua família. Eventualmente tu tem que fazer um compromisso familiar, um almoço. Isso aí. E aí, se tu não tem essa noção do planejamento, tu tá lá no almoço pensando na onda, mas nem tá tão bom assim. Mas tu estás ali só viajando. Então, conforme tu tens esse conhecimento, né, cara, de se planejar e não saber que não é a condição ideal que tu quer, tu até tem os momentos presentes, né, familiares, e tu dedica mais o teu momento presente. Sim. E aí você ganha qualidade de tempo aqui, ó. Qualidade de tempo, exatamente. Qualidade de tempo. É o momento presente, né? O Ronaldo colocou ali que é a Maju do surf. O Ronaldo, aqui no sul tem o Coutinho, Ronaldo Coutinho. Ele foi um dos caras que previu que o Catarina ia vir com força. E daí aqui eles ficam fazendo essa comparação direto e eu tenho que carregar esse fardo desse cara, porque esse cara é bom aqui, cara. E eu quero uma hora eu consiga chegar um pouquinho no conhecimento que e o cara é uma enciclopédia, né? A galera liga lá pra rádio, ó, como é que vai estar o tempo não sei onde. Não sei lá no Japão, ele fala. Ele sabe, não, vai estar assim, assim, assim. É verdade, já presenciei algumas informações que ele fala, como é que vai estar em Bariloche? Eu vou lá esquiar. Os caras perguntam isso. E ele dá a resposta, ele fala, não, peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui, só me dá um tempinho. Ele vai lá, analisa a previsão para Bariloche e passa pro cara, ó, Bariloche vai estar assim. E eu acho legal isso, porque, justificando de novo, porque que eu olho tanto o Indy, porque eu tenho uma tia que mora lá em Massachusetts. E eu já fui para lá algumas vezes para visitar ela e eu sempre ficava olhando o gráfico ali, sempre ficava olhando, assim, lá é diferente daqui, né? Lá a frente fria vem do norte, né? Porque é o polo norte, né? E daí vem descendo ali e o cara percebe os movimentos até das neves, cara. Então isso dali eu achei legal, que eles são bem completos nesse quesito e tu consegue ver o movimento que a neve faz. Às vezes ela vem por Washington, ela não vem nem pelo polo norte, cara. Às vezes parece que vai vir de lá. E ela faz quase mais ou menos quando vem as nossas chuvas aqui do Paraguai, sabe? Forma tudo lá em cima, lá no meio do país, e desce, escoa tudo aqui na região leste aqui de Santa Catarina. E lá eu percebi um movimento semelhante
com as neves, que vinham de Washington, da região mais interna, ali mais no interior dos Estados Unidos, e encostava no litoral e ali ele dissipava, sabe? Então, um movimento muito semelhante, só porque ao invés de chuvas, tempestades, storms, né, que eles chamam lá, de neve. Daí a galera das montanhas lá que vai brincar de snow lá, inclusive é a minha dica. Não vá surfar no mar de Boston, lá daquela região, sem um 4-3, sem bota, sem luva e sem touca. Se você não tem esses equipamentos, vai lá andar na pista de snow, que vai ser bem mais produtivo. É muito frio lá, cara. Ah, pois é. Eu me lembro que tu comentou, né, que pegasse uma água geladaça lá que... 7 graus. 7 graus. 7 graus, Deus, cara, 7 graus. A sensação pegue sua mão, vá na sua geladeira, abra a jarra de água e enfia a mão lá dentro. E daí tu vai sentir o que é 7 graus na pele, sabe? É muito frio, cara. Assim, te dou os parabéns ali pro Mikel Bernardoni, aquela galera ali que foi fazer aquele surf lá no Alasca, foram pra região lá da Rússia, surfar na Rússia. Não, foi na Rússia. E foram lá pegar a onda lá, congelante lá, cara. Altas ondas, perfeita a onda. Só que congelante, cara. Tem que ter os equipamentos. Aquele kit que eles chamam, que o cara já tá usando agora, é um colete que tu aperta nele e ele aquece toda a tua roupa de borracha. Então, esses equipamentos, assim, para água fria, que eles estão desenvolvendo lá para aquela região lá, fica bem necessário, cara, assim. Ó, o Rafa eu vou te falar uma informação aí, uma pergunta. Eu vou te falar que eu achei legal essa ideia do HIT, desse colete, para usar aqui em Santa Catarina também, cara. Nos dias de água fria. Para quem tem pelo de gafanhoto aqui, né? Pele de gafanhoto. O second skin aqui é quase um só, né? Não dá, mas eu tô usando 2-2 aqui, sabe? Estou usando 2-2, inclusive o sleeve que tá na promoção do dryer premiado, né? Para quem fazer um merchan aí, para quem comprar o dryer, concorre a uma roupa de borracha da Trus, que é uma 2-2, cara, essa roupa aqui, ó, é bem legal, cara. Pra essa água aí, ó, eu super recomendo, cara. Uma borracha muito boa, fininha e quase não sente aí. Mas o Rafa fez uma pergunta aqui. Ele perguntou que os dados de entrada dos modelos de ondas que geram os maiores erros nas previsões. Os dados de entrada... legal. Ah, tá. Legal. Não, acho que é um tópico legal pra gente bater aqui, que é um pouco dessa incerteza dos modelos, né? Se a gente imaginar... Por exemplo, muitas vezes os modelos erram, né? A gente sabe, né? Como tu comentou, né? Previsão, não é certidão. É isso aí. Então, assim, vamos lá, 2-3 dias, eu já vi alguns gráficos, alguns estudos, né? Onde o pessoal previu e aí mediu dados e fez as comparações. Assim, vamos lá, 2-3 dias, 72 horas, consegue prever, às vezes, com 90% de acurácia, né? Sim. Mas conforme vai se distanciando no tempo, vai caindo bastante essa assertividade no modelo. E aí, só que assim, se tu entender como é que funcionam os modelos, aí tu entende do porquê de tanta imprecisão, na verdade. O modelo de onda, ele é gerado com o modelo de vento, né? Digamos assim, pensando que o vento gera onda, né? Então, inicialmente, tu tem um estágio inicial de vento, né? Tu tem satélites medindo aí a rugosidade do oceano. Imagina satélites medindo toda a rugosidade da superfície do oceano em todo o mundo, né? Vamos imaginar o Atlântico Sul. Sim. Se não tem vento, tá bem liso, né? Não tem ótima vento textura. Zero. Exatamente. Conforme o vento começa a soprar, começa a criar umas ruguinhas, né? Começa a ficar mais Os carneirinhos começam a vir. Então, esses satélites, eles entendem isso, essa rugosidade, e a partir daí eles entendem qual é a velocidade de vento. Então, eles pegam o estágio inicial, certo? E rodam um modelo de previsão de ventos para vários dias, para 15 dias. Vamos imaginar o Atlântico Sul, né? Aí tu pega um modelo, é onde entra aí o GFS, o ICON, né? Tu roda um modelo de previsão de ventos por 15 dias. Então, a previsão de vento já tem as suas incertezas, né? Sim. Beleza. A atmosfera é muito mais complexa, assim, do meu ponto de vista, né? É mais complexa do que o oceano, que envolve muitas coisas. Densidade, pressão, umidade, não, e talvez o ser humano deva influenciar um pouquinho só mais, talvez, ali, e também tem isso, né? Tem uma galera aí fazendo um monte de coisa. Na verdade, e fora o tamanho, né? O volume da atmosfera é muito maior. Então, tu gera uma previsão de ventos, e aí depois tu pega esse vento e tu roda no modelo de geração de ondas, né? Que é o Wave Watch,
que é o que todos os Sim, é o modelos NOAA, usam, né? né? Aham. Que Sim, é o sim. modelo da NOAA. E aí Aham. tu pega esse modelo de ventos e sopra pelo oceano, né? Tudo computadorizado. E aí tu usa uma série de equações ali Sim, e aí faz tu o gera onda. algoritmo. Uhum, Faz o faz o algoritmo e tu algoritmo, gera ondas. Então, é. tu gera as ondas a partir de uma previsão de ventos. Então, tu já tem incerteza lá no vento e tu traz as incertezas para as ondas, sabe? Sim, Esse é um pouco das fontes de incerteza, assim, por isso que é difícil sim. de tu... São tendências, né? Eu costumo dizer ali que são tendências, né? Tipo, a tendência do mar crescer, né? Para esses próximos dias. E o Uhum. Ronaldo tá colocando aqui que o Farol é a água mais gelada do Brasil. Cara, lá no Chuí, bem lá perto do Uruguai, as águas lá são mais geladas. O Cassiano tá colocando que aqui é gelada, ela é gelada também pra caramba, mas eu fui surfar lá na região do Uruguai, lá, eu fui bem ali no limite do Chuí ali, que é no Forte de Santa Teresa, ali tem uma onda chamada Lamosa. Cara, aquela Uhum. onda é uma onda que é assim, ó, é na frente de uma pedra, tipo a laje lá do o balcão, sabe? Que a gente é no Farol, tem um lugar na Galheta chamado Balcão, e tem uma pedra ali, e esse pico ali a gente foi surfar lá e a gente foi na época da Páscoa. A gente pegou e decidiu, não, vamos para lá na Páscoa e tal, vai ter onda, e a gente foi. Cara, ó, lá é punk, cara. Lá é bem gelado, assim, ó. Eu percebi que ali naquela região ali, eu fico sempre olhando nos gráficos, eu peço para olhar o gráfico de temperatura do mar e eu fico descendo ali o cursor para ver onde é que ela tá. No limite lá do Rio Grande do Sul, quando tu desce pro Uruguai ali, cara, 12 graus lá é normal, sabe? 12 Tá graus. louco, né? E é gelado, cara. 15 graus eu já tô de bota. 15 graus eu tô de bota. 15 graus não dá, o meu dedão morre e eu não consigo mais me apoiar no dedão, então batida de frontside, esquece. Eu tenho que sair da água, porque eu não 15 sou graus, regular. eu tô tomando um cafezinho na praia pensando se vou surfar, tem que estar Ah, clássico. cara, tem que estar Né? bom. E assim, o Ronaldo, aqui na região, cara, se quiser vir pra cá, venha no outono. Assim, ó, que daí tu não vai estranhar a água. A região aqui, ela tem muitas praias, bastante onda. É um lugar bem, realmente bonito, assim. Vai dar cãibra às vezes. Mas, assim, é só comer bastante potássio. Come banana aí que isso daí já Uma resolve penca o de teu banana por problema. dia. Mas, É. assim, a gente pega aqui onda no inverno, cara, que assim, ó, de junho, julho começa a esfriar, né? Começa a dar aquelas frentes frias mais fortes. E daí, cara, vai água fria até setembro, outubro, novembro, assim, às vezes a aguinha gelada aqui. Depois, se não der ressurgência, se não soprar esse nordestão que faz com que essa água fria venha pra gente, a gente tem uma condição melhor de começar o verão um pouco mais agradável de bermuda. Se não, o que rolou? O Diego tá em Florianópolis, ele tá a 200 quilômetros ao norte. Eu tô aqui em Criciúma, que é aqui na Praia do Rincão. Quando vocês veem ali que eu boto aquele vídeo na plataforma, é a 20 minutos aqui da nossa casa. Aqui a água tava boa. E pra galera ali pra cima, do Farol pra cima, que tava tendo o fenômeno da ressurgência, com certeza, a água tava gelada, cara. A galera não conseguia ficar de bermuda de boa, sabe? Até se tu Pô, quiser ir sem condições, cara. surfar uma bateria, se tiver numa competição, que tu tá na adrenalina ali, que o Azul Fonseca, o irmão do Marco Polo, é um cara que adora essa condição. Ele vai no couro. Mas assim, tu aguenta 30 minutos, cara. Assim, ó, mais que isso, tu começa a se encarangar lá, as ondas demoram, né? A crowd, tu acaba boiando um pouco, dá muito frio, cara. Ó, ele Eu, já pô, passou aí, há 20 anos atrás, ó, passou frio demais. É isso aí. É isso aí, ô Ronaldo. Aqui na nossa região aqui, o bom é o outono. Nossa temporada havaiana aí que o Diego falou, é exatamente agora. Ela bate de março, né? As águas de março. Ela vai de águas de março, que geralmente no carnaval é engraçado. Mar flat. Assim, ó, meio que um clássico do carnaval. Tem vezes que não, mas geralmente o clássico do carnaval é o mar flat. Mas depois, quando começa a vir o outono, cara, tem umas condições bem massa aí, de água boa, vento terral de manhã e às vezes dá umas chuvas aí, esfria a terra, continua uma condição boa, sem roupa de borracha. Só de bermuda, enche de hipoglós ali para não se assar tudo, porque o cara tende a se assar. E bora pra água que a nossa temporada tá só começando. Eu prometo para vocês que vou registrar aí uma bateria aí minha, do Diego aí, da galera pegando umas ondas e vou postar para vocês a gente só de bermudinha aí pegando umas ondas na nossa temporada. bora. É Bora, isso bora. aí. A gente gosta de registrar. Costumo falar que registro Bora. pro futuro, cara, que daqui 10, 20 anos a gente vai ver essas gravações, inclusive essa,
e a gente vai estar relembrando como é que a gente acompanhava as ondas. Eu espero que a gente já tenha desenvolvido novos modelos, coisas mais precisas. Também conto com uma coisa que é totalmente atípica, que a temperatura de mar não vai influenciar, que são as piscinas, né? As piscinas de ondas, elas fazem muito sentido, sabe? Para mim, elas fazem muito sentido porque, cara, a gente mediu aqui o Rosso, Renan Rosso, que é o cara do Surf Report Rincão, aqui do Balneário Rincão, ele registrou por 1 ano todos os dias que ele podia. Alguns dias ele falhou, mas quase todos os dias, 300 e poucos dias, ele aferiu, e eu pedi para ele abrir 3 pastinhas lá no computador dele. Uma de onda ruim, regular e bom. Sabe quantos dias bom deram na análise dele? Empírica, né? Mas na análise dele, 30 dias. Ou seja, Vixe, em um ano inteiro a gente tem 1 mês de ondas boas. Os outros dias, eles não estão tão bons. Não quer dizer que não esteja bom para surfar, mas os dias bons que ele aferiu deram 30 dias. Ou seja, a gente tem menos de 10% de dias bons aqui na nossa praia. Então, na minha opinião, as piscinas de ondas, elas fazem total sentido. Eu espero que elas fiquem mais acessíveis cada vez com o tempo, né? Cada vez mais acessíveis para nós, porque para surfar na onda do Kelly Slater estava uma bagatela de $9 mil, né? Para quem quisesse ir lá brincar. E aqui na Surfland, a gente está vendo aí que estava vendendo por R$100 mil, 14 dias para ficar ali. Em 1 ano, tu pode surfar 14 dias. Ou seja, daí tu teria, num ano, se tu pudesse surfar todo dia, tu teria 44 dias bons, né? Porque lá vão ser todos os dias, com certeza, bons. E a gente, para mim, isso faz total sentido. O que vai influenciar lá é o vento e a chuva, né? Se der muito vento e chuva, isso pode influenciar. Mas, galera, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live. Principalmente aqui ao Diego, que é um cara que está se aventurando aí a criar conteúdos desse sentido de previsões de ondas, análise de gráficos. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Tem 17 pessoas na live, então muito obrigado a todos que estão aí acompanhando a gente, a todos que passaram pela live e conseguiram absorver um pouco do conteúdo. A gente fica bem feliz de estar podendo fazer algo mais sempre que a gente pode, sabe? É uma coisa que a gente sente vontade de fazer e a gente faz da mesmo jeito que a gente tem aquela vontade de surfar. A gente tem essa vontade de compartilhar aquilo que a gente aprende, que conteúdo represado é um conteúdo perdido. Então a gente agradece de coração aí a todo mundo que está aí. Diego, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela nossa direção de arte que fez aquele cartaz irado ali. A Bárbara fez para nós aquele cartaz ali que ficou aquele gráfico, aquela arte comigo e com o Diego com as barbas todas congeladas. Então foi muito legal isso, brigadão aí. E para quem quiser acompanhar a gente sempre está aqui no Instagram, a gente está começando a fazer alguns posts lá no YouTube com alguns vídeos. E também, sempre que pode, fazendo lives aí com pessoas e personalidades aí do surf. E toda semana a gente vai ter novamente aí algum bate-papo sobre esse assunto. Beleza. Valeu, Seco. Também agradeço aí pelo convite. Acho que a iniciativa de vocês aí já vem de anos, na verdade, né? Trazendo o surf como negócio está sendo maravilhosa. Estou acompanhando de perto, isso é muito legal. Agradeço o convite. Reconheço, né, cara, que não é fácil trabalhar ali no horário comercial e ter tempo, ter gás para gerar conteúdo, né? Tem que ter uma vontade, um senso de propósito meio forte, né, cara, para fazer essas coisas no nosso tempo livre, né? Sim. Mas, pô, legal, cara. Agradeço aí o convite. Parabenizo aí pela condução da live, né, cara? Pela condução das postagens da Surftech, desenvolvimento, por tudo. É isso aí. Beleza, valeu. Ó, pra galera que tá aí, isso daqui é uma novidade que tá saindo do forno. Então aguardem que logo mais vai estar na mão. Eu já tô usando aqui, mas não posso mostrar muito e não vou comentar ainda. O Ronaldo já testou. Ele já sabe como é que funciona. O Diego já conhece. Então, para a galera que está aí, aguardem que tem bastante novidade vindo por aí. Não só de conteúdo, mas de produtos também. Fechou? Valeu, galera. Boa noite aí. Falou. E até mais. Valeu, Surfistada. Falou, valeu. Fala, Surfistada, tudo certo?